Será que uma criança que estuda no ensino fundamental pode fazer estágio? Eu recebi essa pergunta há um tempo atrás e chegou o momento de preparar um vídeo exclusivo só para responder essa pergunta. E essa pergunta surge porque, principalmente em cidades pequenas, você vê com uma certa frequência muitas crianças trabalhando. Tem ali uma criança de 12 anos que atende em uma farmácia, tem uma criança ali de 10 anos que faz o atendimento em uma empresa que vende gás, vende água. Aí você anda um pouco mais na cidade, você vê uma criança atendendo em uma ferragista ou carregando materiais em uma empresa qualquer. Enfim, existem muitas empresas que contratam crianças e colocam elas ali com um título de estagiárias. Estão mostrando para toda a sociedade que essas crianças estão ali para aprender o trabalho, mas não existe nenhum tipo de registro, não existe assinatura de nenhum tipo de contrato. E as pessoas leem a lei do estagiário e chegam à conclusão de que a lei permite sim que crianças façam estágio. Mas eu quero desmistificar, principalmente no que diz respeito ao artigo 1º da lei do estágio, que muitas pessoas acreditam que tem a permissão para que crianças possam exercer o estágio. Esse é um assunto muito sério, muito complexo, e eu preciso que você preste atenção até o final para tudo ficar muito claro para você. E só para te situar, no vídeo anterior eu conceituei o estágio. Eu trouxe aqui o artigo 1º da lei do estágio para conceituar para você o estágio, te mostrei o que é e o que não é estágio, te mostrei alguns casos em que as empresas cometem fraudes para abusar do trabalho desse tipo de estagiário, e esse é o segundo vídeo da nossa playlist sobre estágio. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo, porque nessa playlist eu vou passar um pente fino na legislação do estágio para te ensinar exatamente tudo sobre esse tipo de vínculo trabalhista, tá certo? Então no vídeo de hoje eu vou responder as questões que envolvem o trabalho de menores e o vínculo de estágio. Acompanhe até o final, vamos lá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e eu já fui estagiário, mas na época que eu exerci o meu estágio, eu não tinha conhecimento algum sobre ordenamento jurídico trabalhista, e é por isso que eu resolvi fazer esse canal, para te ensinar sobre ordenamento jurídico trabalhista e fazer com que você não cometa os mesmos erros que eu. Então, antes da gente entrar no assunto do trabalho do menor e do estágio praticado pelo menor, eu quero ler com você o artigo 1º para te mostrar onde muitas pessoas erram na interpretação básica desse artigo. Vamos lá, olha o que diz o artigo 1º da lei do estágio. O estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação do trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, a faculdade, de educação profissional, curso técnico, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. É aqui que a maioria das pessoas se perdem, porque elas leem esse artigo e só prestam atenção no fato de que o artigo 1º autoriza que alunos que estejam matriculados nos anos finais do ensino fundamental façam estágio. E muitas pessoas leem isso e falam: nossa, que absurdo, a legislação está permitindo o trabalho de crianças. A legislação permite que a criança exerça o estágio, que é uma atividade profissional, e isso pode ser usado na prática para exploração do trabalho infantil, isso é um absurdo e tudo mais, mas as pessoas não prestam atenção na real interpretação desse artigo, porque é necessário analisar o artigo de acordo com aquilo que o próprio artigo diz. Quer ver? Eu vou ler com vocês o artigo de novo e vou trazer uma ênfase maior naquilo que eu quero que você preste atenção. Olha só o que diz o artigo 1º da lei do estágio. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. Em qual modalidade? Na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Esse é o famoso EJA, Educação Profissional de Jovens e Adultos. Muitas pessoas não pensam que existem pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na infância e estão ali fazendo o EJA para se profissionalizar, para se educar. Então são jovens, são adultos que estão matriculados no ensino fundamental. Esses sim podem fazer estágio. E não lá a criança de 12 anos, 10 anos, 8 anos, essa criança não pode fazer estágio. O entendimento jurisprudencial em relação à leitura do artigo 1º da lei do estágio é extremamente restritiva. Ou seja, aquela pessoa que está matriculada nos anos finais do ensino fundamental e que não esteja nessa modalidade de educação de jovens e adultos, que é o famoso EJA, essas pessoas não podem fazer estágio, porque se tratam de crianças. E o ordenamento jurídico trabalhista coíbe completamente qualquer tipo de exploração do trabalho infantil. Então não, criança não faz estágio. O trabalho é permitido na modalidade de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Antes disso, qualquer trabalho é proibido, é ilegal e pode ser considerado
considerado exploração do trabalho infantil e pode trazer muitos problemas para a empresa que faz esse tipo de contratação. Igual eu falei para você, as pessoas que me perguntaram a respeito desse assunto são pessoas que moram em cidades interioranas, com pouquíssimas pessoas, com poucas oportunidades de emprego, onde as empresas oferecem para as crianças menores de 14 anos oportunidades de estágios para que elas possam exercer a atividade. Isso é exploração do trabalho infantil e isso deve ser coibido, e a legislação trabalhista não é nem um pouco tolerante com esse tipo de prática, já para te avisar. Então, se você tem uma empresa, se você tem um empreendimento e contrata esse tipo de estagiário menor de idade, você está correndo o enorme risco de ser autuado pelo Ministério Público do Trabalho e ser condenado em todas as esferas possíveis. Ou seja, se você tem esse tipo de prática na sua empresa, corte isso imediatamente antes que ocorra um problema maior para você. E você, cidadão que frequenta as empresas, os empreendimentos, quando você vê uma situação dessa, uma criança exercendo uma atividade empregatícia, uma atividade de trabalho dentro de uma empresa, você pode também denunciar. Eu fiz um vídeo aqui no canal te explicando como fazer uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho. Você pode contribuir para que no nosso país os índices de exploração do trabalho infantil diminuam cada vez mais. Basta você fazer uma denúncia anônima e deixa o Ministério Público do Trabalho fazer o seu trabalho de fiscalização. Então, para responder a pergunta que as pessoas me fazem a respeito do estágio do menor de idade, eu venho responder: é proibido, é ilegal, não pode ser feito. E se você tem esse tipo de prática, pode ter certeza que uma hora ou outra você pode ter inúmeros prejuízos. Você pode ser autuado, você pode ser condenado, e isso pode até custar a sua empresa e o seu empreendimento. Por isso que não vale a pena correr esse risco. Então, para resumir, o estágio permitido para aqueles alunos que estão matriculados nos anos finais do ensino fundamental, somente para aqueles que estão na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, o EJA. Fora disso, se for menor de idade matriculado no ensino fundamental, é ilegal e é muito perigoso para a empresa, tá? Já deixo esse alerta para todos vocês empregadores que assistirem esse vídeo. E outra dúvida que surge também na prática em relação a esse artigo 1º é o que seriam esses anos finais do ensino fundamental? Seria apenas o último ano, os 2 últimos anos, os 3 últimos anos? Muitas pessoas não entendem isso, mas a jurisprudência já sedimentou entendimento a respeito desse assunto, que considera os anos finais do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, que seria o último ano ali para então ingressar no ensino médio. Do 6º ano ao 9º ano é a segunda fase do ensino fundamental e pode ser considerado os anos finais do ensino fundamental. Então, aquela pessoa que está inscrita em um programa de aprendizagem para a educação profissional de jovens e adultos, que está matriculado no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, pode sim exercer a atividade de estágio, desde que cumpra todos os requisitos da legislação do estágio, tenha a assinatura de um termo de compromisso válido e haja o cumprimento legal de todas as regras e todas as cláusulas desse termo de compromisso. Se tiver tudo certo em relação ao termo de compromisso e ao vínculo de estágio, não haverá problema nenhum nesse tipo de vinculação trabalhista. Agora, se houver alguma outra tentativa de fraude ou algum tipo de lesão às cláusulas do termo de compromisso, aí pode também haver problemas. É por isso que eu falo para vocês, o estágio, ele é muito bem regulamentado e qualquer irregularidade pode trazer problemas para a empresa. Por isso que o conselho mais eficiente que eu posso dar para todos os empregadores é: contrate uma assessoria jurídica preventiva trabalhista para fazer o termo de compromisso para vocês, para analisar a situação de estágio desses alunos que você, empregador, quer contratar. Porque se você cometer qualquer erro, você vai ser penalizado. A justiça pode reconhecer o vínculo de emprego desse aluno, a justiça pode te condenar a pagar uma indenização para esse aluno pela exploração do trabalho infantil, e o Ministério Público do Trabalho ainda pode autuar a sua empresa por ilegalidades na contratação e fraude trabalhista. Por isso que é sempre bom, contrate uma assessoria jurídica trabalhista preventiva para você não ter esse tipo de problema. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com prazer, porque eu respondo todos que comentam nos meus vídeos aqui no YouTube. Se você gostou do assunto do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado a respeito das novas produções. E se você quer aprender sobre estágio, continue nessa playlist até o fim, porque como eu disse para você no início, eu vou fazer um pente fino nessa legislação para te ensinar cada detalhe e todos os meandros que circundam esse vínculo trabalhista, que é o estágio. Tá certo? Então eu te espero em uma outra oportunidade pra gente discutir mais sobre direito do trabalho, sobre contrato de estágio, sobre carreira jurídica, enfim, eu tenho muito conteúdo pra te passar nesse canal. Lembrando, tá? Toda semana eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram também pra você colocar o seu questionamento e eu responder você por meio de um vídeo. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Te vejo lá.